Nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mais de 63 trechos foram vetados ou foram alterados e vão ser analisados pelo próprio Congresso Nacional agora, daqui para frente. E a gente precisa entender quais serão os impactos dessas alterações, né, dessa nova lei para os produtores rurais, para atividades que envolvem algum licenciamento ambiental. Ou seja, todos. Tá bom? Então vem com a gente nesse episódio, porque se você precisa entender se você está dentro da lei, se você não está incorrendo em qualquer crime ambiental ou qualquer passivo que pode gerar uma dívida para você, esse episódio vai ser super importante. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Estamos aqui hoje de estúdio novo, de casa nova, feliz aqui com essa nova estrutura que daqui para frente vamos falar agora de uma maneira mais intimista, aqui um estilo talk show, batendo um papo com os nossos convidados. Talvez a gente vai voltar com aquela mesona, não sei não, estamos pensando aqui como é que vai ser. E como sempre, né, a gente traz convidados que dominam os conhecimentos nas suas áreas específicas de atuação dentro do agronegócio principalmente. A gente fala de tudo quanto é assunto aqui, mas do agronegócio que é pujante, está dentro do nosso nome, né, Agro2, que é o nosso foco. E o nosso convidado de hoje, ele atua na área de regularização e licenciamento ambiental e outorgas de água, atendendo setores como agronegócio, indústria e mineração. Engenheiro ambiental formado também em Direito, com especialização em Direito Ambiental e Agrário. E ao longo de 22 anos de experiência, sua equipe já licenciou mais de 10 mil empreendimentos em 18 estados, com sede em Goiânia e um spoiler, agora sede dupla, porque agora ele já abriu a segunda unidade. E também já se eu não me engano, a segunda é a terceira vez também que ele vem nesse podcast, porque é o cara mais competente, que tem mais informação, mais experiência e realmente ele sabe o que ele fala. Nós estamos falando dele, Hélio Jove. Seja bem-vindo, Hélio. Ô, meu amigo, brigadão mais uma vez. Já tô quase com cadeira cativa aqui, hein? É já a pode quinta pagar vez. uns boletos aqui. Quinta vez? É a quinta vez? É a quinta vez. É mesmo, né, cara? Muito bom estar com você vocês. começou a vir aqui, né, desde a época que era ainda eu e a Lara que apresentavam o podcast. Exatamente, lá no início, foi mesmo. Bem depois da pandemia. Teve um congresso, né, na época da pandemia. Foi mesmo, teve um congresso na época da pandemia. Eu acho que teve uma vez também que você veio, eu tava de Covid. Foi. Não foi? Foi mesmo. E aí, graças a Deus, passou já essa fase tenebrosa que a gente Verdade. viveu. Mas estamos aí, firme e forte. Elião, e as coisas, como é que tá? Sede nova agora? Bom demais. Acabamos de abrir a segunda unidade. Literalmente, a SEMAD quer correr de nós, mas a gente não deixa ela correr, entendeu, Pedro? A Supraambiental fica ali no setor universitário, a SEMAD mudou a sede lá para o Parque Amazônia, e para a gente manter esse contato mais de perto, a gente montou a segunda unidade lá agora, bem na frente mesmo, ainda pus um outdoor lá para mostrar onde que fica a empresa e sempre crescendo para atender mais próximo o produtor, o industrial e o minerador. Perfeito. 10 mil produtores, 10 mil projetos? A gente já conseguiu licenciar mais de 10 mil empreendimentos. Quando a gente fala licenciar, além da licença ambiental, pode ter sido alguma outorga de uso da água em 18 estados do Brasil. Mas a nossa sede é Goiânia, 95% dos nossos clientes é em Goiás. E como é que você faz para entender esse emaranhado de lei ambiental que... Porque as estaduais, cada um tem as suas, né? Isso muda de estado para estado. As federais não, né? Mas como que funciona? Existe a legislação federal e aí cada estado, existe dois tipos de competência. Competência supletiva, aí existe a legislação estadual, municipal, que aí passa a ser a competência de quem vai fazer o licenciamento, quem vai liberar. Vai ser o município, vai ser o estado, vai ser a União. Está na Lei 140 de 2011. E a competência comum que todos podem fiscalizar. Entendi. Então, é bem complexo, eu amo estudar a legislação e vamos falar hoje aqui de uma lei nova, que é a Lei 15.900, que o presidente acabou de publicar. Então bora lá, são 63 trechos que foram alterados? 63 dispositivos que foram vetados. A gente tem que frisar, Pedro, o seguinte, muito falou, né, o PL da devastação. Eu falo PL da devastação ou lei da hipocrisia, quem não entende do setor produtivo. O objetivo seria, mas o presidente vetou praticamente tudo aquilo que trazia, não é afrouxamento, mas uma facilidade e jogar a responsabilidade em quem requereu, no responsável técnico. Ou seja, você libera com mais rapidez, mas você cobra
com mais firmeza ainda as condicionantes. Então é como se colocasse o próprio empreendedor para se autofiscalizar e não depender de aguardar uma vistoria, alguma coisa nesse sentido. Mas praticamente tudo que seria para trazer essa situação de ter uma melhor facilidade em liberar os licenciamentos foram vetados. Mas tem que deixar bem claro o seguinte, é a lei, a gente está discutindo aqui a atividade somente. É porque quando você fala essa complexidade toda, realmente é muito complexo, porque existe a legislação ambiental, florestal, mineral e recursos hídricos. E aí elas juntam todas. A gente está discutindo aqui, não tem nada a ver com florestal. O Código Florestal não teve nenhuma alteração. Não vai permitir o cara desmatar. Reserva legal do mesmo jeito? Vai ficar do mesmo jeito. Não mudou praticamente nada. Só estava fazendo o quê? Pegando um monte de dispositivo, resolução do CONAMA, normativa, lei, decreto, e colocou numa lei só. Só que o que acontece? Agora isso volta para o Congresso Nacional para ver se mantém o veto do presidente ou rejeita o veto dele. Então, a gente tem que aguardar que tem muitos capítulos ainda para ser discutido e essa lei só entra em vigência daqui a 180 dias. Daqui a 6 meses. 6 meses. Mas aí quando você fala assim, autodeclaratório, então significa que, por exemplo, ele vai... Vamos pensar num exemplo prático aí do produtor rural. Por exemplo, ele tem um armazém de grãos. Um armazém de grãos na fazenda. A gente já sabe qual é o impacto, ele já está construído, não vai fazer alteração nenhuma no meio ambiente. Por que tem que aguardar, analisar um processo, fazer uma vistoria para depois liberar, só demorando o procedimento? Então, você faria um termo de ajustamento de conduta, um termo assina com o órgão ambiental, aí seria uma LAC, a licença de adesão e compromisso. A pessoa está se autodeclarando, buscando regularizar, o órgão ambiental libera, assinando um termo de compromisso. Uhum. Quando você assina um termo de compromisso ambiental, Pedro, é como se colocasse uma faca no pescoço, porque se você não cumprir, muito mais problema. Então ele tem o armazém lá, aí ele precisa fazer uma compensação ambiental lá, de plantar lá, sei lá, 1 hectare de floresta. Aí nesse caso é aquilo que eu falei, da legislação ambiental e florestal. Esse exemplo seu é florestal. Entendi. Aí já é um caso, se ele quiser fazer um desmatamento, aí ele tem que fazer uma compensação. Mas nesse caso, quando há desmatamento, não existe nenhuma possibilidade de fazer termo de compromisso, licença de adesão. Aí já tem que ser totalmente tem que ter o procedimento normal de requerer a licença da atividade com aquele desmatamento que precisa ser feito. Aí a compensação depende se tem espécie protegida por lei, qual o tamanho da área, aí você pode ser 5% da área ou em cima do inventário florestal protegida por lei. Entendi. Tem essas duas formas de compensação. Então eu misturei as bolas aqui, né? Isso, aí misturou a questão de ambiental e florestal. Ambiental e florestal. Por isso que eu falei, mudou a questão da licença ambiental, que na verdade era para ser mudada e que não houve mudança. Então, digamos que, por exemplo, aquele produtor que tem pendências no CAR, por exemplo, tem algum impacto para ele? Tem, bastante. O que acontece? Inclusive é um item específico da lei. Buscou muito falar de liberar, não ser obrigatório a licença ambiental para agricultura ou pecuária. Na verdade, vários estados já cobram, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, só que o estado de Goiás nunca cobrou. Só que já tem uma lei aqui que vai começar a cobrar a partir de janeiro de 2026. Que é um registro, é mais simples, tudo bem. Isentar. Aí o presidente vetou, mas criou uma regra o seguinte, se ele aprovar o CAR, ele vai ser dispensado da licença ambiental da atividade dele, para pecuária e agricultura. Mas vamos lá, por que eu penso que ele deixou isso? Né? Aí tem tudo a ver com a própria Marina, atual ministra do Meio Ambiente. Em Goiás, só para você ter uma ideia, Pedro, tem 222 mil propriedades. Você sabe quantos CAR tem aprovado? 177. Isso é desde 2012. Então, 13 anos já aprovou 177. Então, quer dizer, vai ter que ter a licença, porque o CAR não vai ser aprovado tão fácil. E aí, se o produtor não tiver a licença, ele não vai conseguir comercializar a produção, por exemplo. Aí tem duas situações importantes que tem que observar. Não ter a licença da sua atividade já é um requisito para não vender, e ter passivo ambiental. Ou seja, se ele tiver desmatado a propriedade sem licença, se ele tiver construído alguma coisa sem licença, isso também é passivo ambiental. Tanto que eu falo que o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras, que não libera se não tiver regularizado, e agora as próprias trades fiscalizam muito mais que o próprio órgão ambiental.
Então isso aí, digamos que vai ficar praticamente impossível para aquele produtor que não faz tudo certinho conseguir vender, porque aí a própria empresa não vai comprar dele, então, porque se ela comprar, ela vai ser penalizada. Exatamente, ela responde solidariamente. Aconteceu com o próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil emprestou um dinheiro para uma propriedade no Mato Grosso, essa propriedade tinha passivo ambiental, ele levou uma multa de 1,5 milhão do IBAMA. Então, a própria instituição financeira pode ser multada, ela responde solidariamente. Entendi. Eliane, como é que você vê essas implementações aí pelo Estado, pelos órgãos responsáveis aí? Você acha que isso vai impactar direto para os empresários, para os produtores rurais ou não? Na verdade, Pedro, juntou tudo numa legislação só. Eu não vi praticamente nenhuma mudança. Tem duas situações que eu acho importante a gente falar. Uma delas é que, para você obter o licenciamento ambiental, você precisa da certidão de uso do solo da prefeitura, para saber se tem plano diretor, e precisa ter a outorga de uso da água, e em alguns casos exige o certificado do Corpo de Bombeiro aprovado. Aí isso vai ser isento. Até para a propriedade rural? Até para a propriedade rural, depende da atividade. Então, o que acontece? Vai ser isento. O artigo 17 está falando que não há necessidade mais nem de uso do solo. Só que isso, qual que é o objetivo dessa lei? Não seria trazer segurança jurídica? Como que o órgão ambiental vai liberar uma licença ambiental se o plano diretor não permite? Então, não tem racionalidade nisso. Então, eu penso que vai trazer muitos problemas nesse sentido. É importante ter, só que o que eu penso que vai acontecer? Vai liberar a licença e certamente vai colocar uma condicionante ou alguma coisa para apresentar esse uso do solo, para apresentar a outorga. Ele vai ter uma licença, mas ele não vai poder operar, porque ele não tem os outros documentos. Então vai trazer mais dificuldades aí para o entendimento. E uma coisa boa que eu vi na legislação é que os órgãos ambientais, estaduais e municipais, os estaduais já funcionam assim, mas todos os municipais têm 3 anos para ser digital o licenciamento ambiental, não aceitar mais ser com papel. E já entrando aí um pouco nas modernidades, né? Acho que essas IA aí vão acabar ajudando nesse processo aí também, não vão? Você acha que vai chegar isso no governo? Ajuda muito. Hoje, por exemplo, o governo do estado de Goiás tem 2 salas, talvez, do tamanho dessa sua aqui, onde a gente está hoje, e que fiscaliza o estado todo. Você acha que não usa inteligência artificial? Com certeza. Não tem jeito, tem que usar, né? Não tem como. E sempre através do CAR, né? O CAR, na verdade, ele veio para ser o quê? Um instrumento de fiscalização. Através dele, você faz o que você quiser através da inteligência artificial, usando imagem de satélite, que tira foto com 60 centímetros, com 50 todo centímetros. Dia, né? Toda hora, o tempo todo. O próprio estado de Goiás tem situações que mostra se está pegando fogo em tal lugar. Imediatamente chega o alerta. Então, hoje, essa questão da inteligência artificial é uma tendência. O Estado, o poder público, ele entendeu que quanto mais ele se organizar, isso é lucrativo, porque gera fiscalização, gera muito dinheiro. Então, cada dia está se organizando mais. No passado, eu falava que para o órgão ambiental ficar bom, precisava melhorar muito. Mas quando ele aprendeu que fiscalizar e que analisar processos gera muito dinheiro, hoje os estados arrecadam muito dinheiro mesmo. Coisa que 10 vezes mais do que era. Cada ano vai só aumentando. E aí, na sua visão, o que você acha que seria a melhor coisa para o produtor já se precaver e não chegar uma autuação, não ser surpreendido, né, de ter que pagar uma multa, alguma coisa nesse sentido? O produtor tem que entender que uma coisa é a sua atividade, a outra coisa são os passivos da sua propriedade. Se você não trabalhar de forma preventiva, hoje, muitas vezes, o produtor não sabe nem aonde está a reserva legal dele. E eu acho também, que muitas vezes ele não sabe nem qual licença ele tem que tirar. Também, muitas vezes ele não sabe. Então ele precisa ter o quê? Uma consultoria, um escritório de advocacia, um engenheiro ambiental da confiança dele que vai trazer esse conhecimento que ele precisa ter, levar para ele o que ele precisa e não esperar pagar para ver. Porque esperar para pagar para ver, ele vai ter muito problema no seu bolso. Não é só questão de não conseguir financiamento, não poder vender o seu produto. Imagina, você não ter dinheiro para você plantar. Você não tem aí você não pode vender depois, por causa de questões ambientais. Então não tem como. A questão ambiental no Brasil, principalmente por pressão internacional, por pressão de ativistas, por pressões de uma legislação muito pesada que se tem no Brasil, não tem como fugir, tem que cumprir se ele quiser trabalhar de forma tranquila. Rapaz, e é muita coisa, né? Você vê, a gente já gravou o episódio anterior aqui com o Dr. Luciano Faria,
está aqui na galeria do canal, você pode olhar, a gente está falando da nova reforma tributária. Sim. Que não sei se você acompanhou, mas o produtor vai ter que pagar 11% sobre o valor bruto de produção, o que antes não existia. E agora também tem essa questão ambiental, que o produtor também tem que estar antenado. É muita coisa, né, cara? Taxa do agro, Taxa do agro. Então, o que acontece? Se ele não se profissionalizar a cada dia, aquele negócio que fazenda é uma empresa... Acabou, né? Total. Vai sair do jogo, não vai? Não tem, sai fora. Não tem como. Se não for profissional, sai do negócio. Importante também, Pedro, a gente pode falar sobre o cadastro ambiental, o SIGCAR, que é o Sistema Goiano de Cadastro Ambiental Rural. Acabou de ser suspenso aqui em Goiás. Até dia 11 de setembro, dia do Cerrado, vai ser lançado o CAR goiano. Isso vai ajudar bastante, porque, como eu disse antes, apenas 177 foi aprovado. Das 220 mil? 220 mil propriedades. Então tem ali 43 mil propriedades, 53 mil propriedades? Não, tem 221 mil e tantas propriedades que não tem CAR aprovado. Ah, tem 221 mil que não só tem? Só tem 177. E são 222 mil. Ah, 222 mil total. Propriedades, Então menos 170 que foi aprovado. 7. Então a gente tem... faltando 221.823, está faltando. Tá faltando. Então é muita coisa. Aí com o CAR goiano, o que vai acontecer? Porque hoje lá funciona o seguinte, existe um servidor lá em Brasília que recebe todas as informações do Brasil inteiro. Então Goiás está saindo na frente novamente. Eu sempre falo que Goiás tem a legislação mais moderna do Brasil. E essa questão do CAR, ele estava atrasado, porque Mato Grosso já tem, Mato Grosso do Sul já tem, Santa Catarina já tem, o Pará também tem. Então são 7 estados que já têm o seu CAR próprio. Automaticamente vai ajudar a analisar mais rápido, porque se só tem 177 aprovados, com o CAR goiano certamente vai aumentar a análise. E aí, conforme essa lei que a gente acabou de falar, se o produtor tiver o seu CAR aprovado, ele não precisa de licença ambiental para pecuária nem agricultura. Entendi. E aí, desses 63 trechos aí que foram aprovados, né? Que foi vetado. Que foi vetado. E os que ficaram, na sua visão, o que você acha que vai ser o mais impactante? Não tem nenhum impacto, porque só juntou o que tinha em resolução do CONAMA, o que tinha da Lei 6938, que tinha outras leis já nacionais que existiam desde 81, de 97, depois de 2005, juntou numa lei só. Então, praticamente fez uma uniformidade. Unificação ali. Mas ainda depende do Congresso Nacional restringir ou manter o veto, e ainda depende de um decreto para regulamentar essa lei. Então a gente, mesmo que esse PL do licenciamento ambiental é de 2004, ainda tem muitas situações ainda para organizar, para ver se consegue. Se vai passar ainda. Se vai passar, volta lá para a Câmara dos Deputados e do Senado para ver o que vai realmente manter o veto ou vai restringir e voltar como foi para o presidente aprovar ou não. Então ainda tem muita coisa para rolar ainda. Brasil sendo Brasil, né? É difícil, né, cara? Na hora que eu li na hora que eu li a legislação, eu falei, mas isso aqui tudo eu já vi, já tem nas resoluções, não mudou nada. Então, muitas coisas que a gente estava esperando mais para ajudar o setor produtivo. Quando o setor produtivo quer ajuda, a gente tem que entender que ele não quer fazer as coisas erradas. Ele quer que não atrapalhe. Total, concordo. É isso que ele não quer. Ele não quer que um governo fique pesado nas suas costas. Ele não quer que um fiscal fica chantageando ele muitas vezes. Ele não quer depender de um órgão ambiental, de estar lá, tendo que ficar, entre aspas, pedindo benção. Por favor, faz a sua obrigação para mim, que eu estou aqui com 100 milhões parado, estou com 10 milhões parado. Querendo gerar emprego, produzir. Exatamente, é um negócio que é contra qualquer conceito de empreendedorismo, que a pessoa quer investir, quer gerar emprego, renda, só benfeitorias para o próprio Estado e às vezes ele é barrado, às vezes por uma situação de ativismo, burocracia, burra, né? Situações que não dá para entender. Mas é uma questão que a gente tem que acostumar e é cultura, né, Pedro? Cultura não muda fácil. E é cultura brasileira, né, cara? É triste a gente falar isso, né? Mas o Brasil a gente sabe que é um país onde se criam dificuldades para vender facilidades, né? Nessa parte ambiental, desde 2010, graças a Deus tem diminuído muito. Lógico que a gente tem visto bastante. No passado a gente via direto. Quantas vezes a gente já viu gente ser presa lá na antiga órgão ambiental e teve uma época que foi preso 40 num dia só.
mas tem muito tempo que a gente não vê nem notícias sobre isso. A corrupção existe, mas bem menos, não tem nem como a gente estar comprovando essa existência. Diminuiu muito. Diminuiu, você não vê nem falar, não tem nem fumaça. Então, se não tem fumaça... Acho que dada a modernização dos processos, a digitalização, né? E o atendimento dos órgãos ambientais mudou muito. Antigamente era difícil até fazer uma reunião. Hoje, quando você marca lá na SEMAD um atendimento, vem técnicos que têm conhecimento do que está falando. No passado, a pessoa vinha falar com você, não sabia nem o que estava falando. Hoje, a pessoa sabe o que está fazendo, foi treinada, e depois que você sai da reunião, é cumprido aquilo que é feito. Então, isso facilita, porque eles estão agilizando o licenciamento de forma correta, vai evitar essa questão de fazer qualquer coisa de tipo, coisa errada aí. Elion, você já está há quantos anos nesse mercado? 22 anos, em março de 2026 faz 23 anos. 23 Fora anos. um ano de estágio, né? Fora o estágio, né? Então, ou seja, você pegou de mamã na caducana. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que entram no órgão ambiental, aí fala isso, até meus colaboradores, aí eles falam assim, não, mas como que vai fazer isso? Não, mas já foi muito pior, fica tranquilo, vai melhorar. Fica tranquilo que isso aí, sim, a experiência, daqui a pouco você igual mudou um sistema IP. Quando mudou o sistema IP, aquele alvoroço, meu Deus, agora tudo digital, aquela dificuldade. Eu falei, gente, é a melhor coisa que tem. Daqui a pouco, a dificuldade que a gente está tendo agora, eu sempre falo, Pedro, é o seguinte, o que é difícil? É quando você não tem conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento e a prática, fica mais fácil. E aí você consegue fazer. Mas eu acho que um ponto que você falou aí no começo aí da nossa prosa aí, que eu guardei, que você tem que conciliar, né, cara? Ambiental, floresta, água... Ambiental, florestal, mineral e recursos hídricos. Mineral e recursos hídricos, porque assim, todas elas esbarram dentro do agronegócio, né? Então, assim, sim, vamos falar de mineração, que não deixa de ser agro, porque geralmente isso é uma propriedade rural que você encontra um minério lá que o cara vai fazer uma extração lá. Não deixa de ser na zona rural, né? Que não deixa de ser na zona rural. O próprio produtor, suas estradas fazem com o quê? Usa cascalho. O cascalho é o bem mineral menor valor econômico, mas para ele explorar um cascalho, ele tem que ter licença. Inclusive, o produtor que não tem a licença das suas cascaleiras é R$50 mil a multa. R$50 mil a multa? A multa. Então, peraí, então vamos lá, ele tem cascalho na propriedade. Ele não tem que reformar suas estradas, deixar ela em boa situação? Ele vai usar cascalho. O cascalho é um mineral, mesmo que seja utilizado para o consumo próprio, ele tem que ter um título minerário, junto à ANM, a Agência Nacional de Mineração, ele tem que ter a licença ambiental, depois que publica no Diário Oficial da União o título minerário, que ele pode extrair aquele cascalho. Então você imagina quantas pessoas, quantos produtores não arrumam suas estradas com cascalho irregular. Então tá relacionado. E quando você já viu, Érico, chega lá na fazenda, cadê a licença do cascalho aqui para você usar? Não tem, a maioria não tem. Só que agora, quando eu disse em algum momento sobre o passivo ambiental, o órgão ambiental ele analisa por imagem de satélite sem ir na propriedade, Pedro, e ele sabe se aquilo é cascalho ou não. É característico na imagem de satélite. Pela cor, né? Pela cor, que pela reflete, forma, ele já sabe o comprimento de onda, o próprio software lá já mostra para ele. Já acusa, né? Eu já tive produtor que foi multado também porque tinha lixão na propriedade. Ele furou um buraco lá, colocava o lixo e colocava fogo. Então isso é outra situação também que está pegando por imagem de satélite. É mesmo? E o que tem que fazer com o lixo? Ele tem que... Porque isso é uma situação comum, né? Já vi muito em fazenda ele isso. tem que separar, ele tem que ter a gente fala, o local de separação direitinho e depois mandar para reciclagem, aquele que tem que ser reciclado. E tem que ser licenciado também. Tem que ser licenciado na atividade dele, na atividade principal. Então acho que talvez o jeito mais inteligente que o produtor tem de se resguardar disso aí é procurar uma empresa boa, pagar uma assessoria meio que contínua, você não acha? É a melhor situação. Sai mais barato pro produtor, eu sempre falo o seguinte, eu não faço filantropia. Esse é meu ganha-pão. Eu vou orientar... Quem que faz? Eu vou orientar ele ter o consultor para trabalhar no preventivo, Pedro. Por quê? Primeiro, quando você contrata um consultor no preventivo é porque você confia nele. Você não vai contratar qualquer pessoa. E essa pessoa, ele com o tempo, vai te trazer confiança, quantos problemas que ele resolve, o que ele te dá mais de tranquilidade. Porque o consultor ambiental, ele tem que tirar aquela imagem que ele foi feito para resolver problema. Na verdade, ele foi feito, o trabalho de prestação de serviço de um consultor ambiental é para trazer tranquilidade. Ou seja, para evitar os problemas. Para evitar os problemas. Aí ele vai resolver o problema? Vai, quando gerar o problema. Agora, se ele fizer de forma preventiva, ele vai ter uma situação de ter menos problema possível. E, consequentemente, vai doer menos no bolso.
É porque eu acho que hoje, com essas modernidades aí que a gente está vivendo, né, Hélio? Quando ele chega no ponto do fiscal ir na propriedade, ele já sabe o que está acontecendo. Sabe tudo. Ele não vai chegar lá igual antigamente, que ele chegava para visitar e vistoriar, né? Hoje, Pedro, um cliente de Itaberaí me ligou. Hélio, como que eu faço? O Ministério Público me ligou e tá vindo aqui na minha propriedade. Eu falei, meu amigo, você não tem como fazer nada. Já foi o Ele já tá indo com o relatório pronto. Ele só tá indo na sua propriedade para fazer o quê? Tirar um relatório fotográfico para confirmar aquilo que ele já viu. Esse caso, ele tinha que ter plantado as mudas nativas do cerrado, ele contratou a empresa plantou, mas não deu manutenção. Automaticamente não cresceu da forma correta. Então, o Ministério Público certamente vai fazer um parecer e vai apresentar, porque esse processo está judicial, que ele não cumpriu o PRAD, a recuperação da área degradada. E ele vai ter que replantar e o plantio dessas mudas começa sempre no próximo período chuvoso. Então, a partir de outubro, novembro, ele tem que ir lá verificar o que não evoluiu e replantar. Entendi. E a sua consultoria do seu trabalho lá junto à Suprema, ela passa por essa parte preventiva, mas também nessa parte judicial, ou ela é mais focada na parte técnica ambiental? Existe duas situações. A parte administrativa, aí na parte administrativa você precisa ter a parte jurídica, que é conhecimento da legislação, sim, e a parte técnica para resolver os projetos ambientais. Eu atuo, mesmo com a formação em direito, eu não sou advogado, mas eu domino a legislação. Então, o que eu faço? Eu atuo nessa parte de defesa de multa, defesa de embargos, na parte administrativa, porque não há necessidade de um advogado. Entendi. Você consegue, sem judicializar, você consegue resolver administrativamente. No administrativo. A maioria dos problemas? Ou... Praticamente 100%. Quando vai para o judicial é porque o cara foi muito lerdo, o empreendedor, o industrial aí, ele foi muito lerdo e não quis resolver. E aí, quando vai para o judicial, o problema é muito maior. Porque se você não resolveu no administrativo, no judicial você vai ter que fazer um acordo ou vai ser penalizado, não tem jeito. Então você tem várias fases que dá para você resolver até você ter uma sentença, alguma coisa que prejudica mesmo. No administrativo, se você regulariza a atividade, aquele que estava com problema, você faz um acordo e resolve. Quando vai para o judiciário, ele tem outra chance de fazer isso também. Quando está no Ministério Público, por exemplo, ainda é administrativo, não foi judicializado. Uhum. E quando vai para o judicial, aí realmente ele ainda tem condição de fazer acordo de novo. Então, quer dizer... Só se ele não quiser mesmo. Só não quiser, tem como resolver. Tem como resolver com mais facilidade, ganhar tempo e perder menos dinheiro aí nesse caso. E nesses 22 anos que você está aí nessa operação, tem algum caso que você lembra que você conseguiu reverter aí de uma multa pesadíssima, assim, alguma coisa assim, que você fala assim, cara... Pedro, esse muitos. cara aqui, ele escapou fedendo. Tem muitos, Pedro. Tem um cliente que levou uma multa de 3 milhões e 600. Nós conseguimos abaixar a multa dele para 1 milhão e 62, desembargar a área e ele está produzindo. E olha que eles matou numa área de proteção ambiental, dentro de um parque. Então eu sempre falo o seguinte... Sem licença? Sem licença. Mas como é que dá a ideia do cara fazer um desse também? Ele vai lá, desmata... Ele acha que não vai acontecer nada? Ainda existe bastante. E é muito mesmo. Quando a gente imagina assim, mas não é possível que o produtor não tenha conhecimento. Hoje mesmo eu atendi um cliente, ele falou, eu vou desmatar. Vou ver o que vai dar. Eu falei, rapaz, você não pode fazer isso. Você vai ter... Aqui em Goiás existe a lei 21.231. Se o desmatamento foi antes de 26 de dezembro de 2019, ele não tem que reparar o dano. Se for... Anistiou. Se não for reserva legal nem APP. Ele leva a multa, mas ele não tem que reparar o dano. Se foi depois de 26 de dezembro de 2019, o dano é 2-1. Então, cada um hectare que ele desmatar, ele tem que recuperar 2. Ou a própria área mais 1, ou 2 fora. Ou seja, ele tem que comprar uma área... Tem que comprar uma área para compensar, 2-1. 2 hectares para cada 1 hectare que ele desmatar. Se ele desmatou 50, ele vai ter que comprar 100 e deixar lá parado. Parado, como vegetação, e aí é uma servidão perpétua. Ou seja, registra na matrícula, no cartório, e ninguém pode mexer naquela área. Nunca mais? Nunca mais. Vira uma reserva legal, entre aspas. Caramba, hein? Complexo. E mesmo assim, você orientando, falando para não fazer, não, eu vou fazer. Então... Qual outro tipo de erro que você vê comum, assim, que o produtor às vezes comete, às vezes por ignorância mesmo, assim? Um dos principais é ele receber a licença ambiental dele, guardar ela numa gaveta e achar que tá tudo bem. Eu sempre brinco que a brincadeira começou na hora que ele recebe a licença. Porque tem um monte de condicionante. Para ele manter aquela licença em vigência, ele tem que cumprir condicionante. Olha. Ele tem que apresentar relatório, monitoramento ambiental de certo tempo.
Às vezes ele tem que fazer análise de efluente, análise de emissão atmosférica, ele tem que renovar a outorga. Então tem várias coisas que ele precisa sempre seguir. Então, na hora que ele recebe a licença, tô aliviado. Não, ele vai estar aliviado se ele quiser nunca mais mexer com o meio ambiente, é se ele parar a atividade. Ou sair da atividade. Ou sair da atividade. E ainda assim ele tem que fazer um plano de descomissionamento daquilo que ele fez. Que é comprovar que ele não deixou nenhum passivo, tá tudo organizado, e que tudo foi recuperado. Então, assim, cada dia, se ele não tiver um conhecimento em cima e alguém para acompanhar isso, é muito difícil acompanhar. E, por exemplo, um cara que comprou uma fazenda que tem passivo ambiental, ele assume essa conta também ou ela fica por aquele produtor? Existe, aí a gente vai falar da tríplice responsabilidade. A questão criminal é de quem fez. Então, certo. Se eu comprei, eu não tenho nada com aquilo. Sou terceiro de boa fé. Exatamente. Quem fez na época vai ser responsabilizado da parte criminal. Agora, a parte civil e ambiental, quem compra uma propriedade, ele compra o passivo. Aquilo é responsabilidade dele. Então, se ele comprou, você tem sua fazenda lá, você desmatou e vendeu para mim, o desmatamento que você fez, eu vou ter que reparar ele, de acordo com o que a legislação manda. A responsabilidade é do atual dono. Então, comprou uma propriedade, você compra o passivo. Então, é muito importante. Quem for comprar uma propriedade, antes de qualquer coisa, faça um laudo de passivo ambiental. Eu já tive um caso... É uma certidão? Não, ele contrata alguém para fazer esse laudo para ele. Fazer uma vistoria, um estudo. Um relatório, um estudo de toda a propriedade. Analisa desde a documentação, o CAR e as imagens de satélite atemporal, né? O período, quando teve desmatamento, quando não teve, se teve, tem licença. Eu tive um caso de um cliente que só com esse laudo, ele conseguiu, na negociação da propriedade, pagar 250 mil a menos. E o outro pagou 880 mil a menos. Por quê? Na verdade, ele já cobrou daquele cara que ele está comprando na propriedade o passivo que ele vai ter que resolver depois. É igual quando compra um carro, então. É um pouco diferente. Um pouco mais complexo, né? Porque a propriedade é mais fiscalizada, né? E o carro, dependendo do vício, você pode devolver. A propriedade você não pode devolver. Mas o que deve passar batida em compra e venda de fazenda disso aí... É muito. Deve chegar umas buchas lá pra você dessa. Muitas propriedades que a pessoa compra e ele comprou o passivo e não tem solução. Eu tenho um caso que ele comprou lá em Alto Paraíso, que pelo plano de manejo da APA, aquela área ela é 100% APP. E o cara comprou para plantar soja. E ela só serve hoje para compensação ambiental. E agora? Ou ele vende ela para alguém que fez um passivo e vai compensar, ou para ele mesmo, mas aquela propriedade ela não pode ser mexida em Mas nada. Aí ele não pode processar esse cara que vendeu? Não, porque ele tinha que ter olhado isso era antes, né? O cara não vai ser processado. Que prejuízo, hein? Às vezes o cara que vendeu também não sabia. Então ele comprou a propriedade, ele tem o bem, mas ela só serve para compensação ambiental, não serve para nada. Se ele derrubar uma árvore lá, ele tá lascado. Tá, e aí nesse caso, quando é dentro de uma APA, aí além da legislação, você tem que analisar, tem mais situações, aí seria 3-1, não é 2-1. Aí vai aumentando a questão da compensação. Aí, ou seja, foi embora o boi com a corda. Foi embora. Esse aí, literalmente, se ele não vender para alguém fazer compensação, apesar que hoje, Pedro, valorizou tanto essas propriedades... É isso que eu ia te perguntar, deve ter um mercado secundário isso aí, né? É muito alto hoje. Antigamente você comprava uma terra para compensação de 5 mil reais o alqueiro. Hoje você não acha por menos de 50, 70 mil mais no estado de Goiás. Porque existem umas regras, né? Você tem que compensar dentro do mesmo bioma. Que em Goiás tem Mata Atlântica, uma parte bem pequena, e a maioria cerrado. Tudo bem, mesmo bioma já ajudou. Antigamente era a mesma bacia hidrográfica, então já era menos área para comprar. Mas não pode ser fora do estado. Então você tem que comprar dentro do estado. Muitas pessoas me ligam e falam, eu tenho uma propriedade no Tocantins, no Piauí, eu posso compensar do estado de Goiás? Não pode. Só pode dentro do próprio estado. E as outorgas de água aí? O pessoal aí tem fiscalizado muito também? A outorga é o seguinte, a gente está vivendo uma nova transição novamente, mudou do sistema aqui em Goiás Web Outorga para Web Vereda com a intenção de melhorar. Só que eles criaram uma situação que chama ortocodificada. Eles pegaram e fizeram um estudo dos últimos 10 anos e a gente teve 3 crises hídricas nesse período. Então tem muitos produtores que estão irrigando há muitos anos que quando for renovar a outorga ela vai ser indeferida e ele não vai poder continuar, devido a essas novas normas de liberações das outorgas. Mas a promessa do Estado é o quê?
com o novo sistema, que realmente nós fizemos vários treinamentos, ele veio para melhorar mesmo, porque hoje, na hora que você coloca os dados, Pedro, nesse sistema Web Veredas, ele já te dá um parecer se vai ser viável ou não. Então, se você vê lá que já é inviável, você nem segue o processo. Porque você já sabe que vai ser indeferido. Já sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo, mas a questão de outorga depende muito da bacia hidrográfica. Quando a bacia hidrográfica são bacias críticas, tem mais restrições, é mais fiscalizado, mas ainda tem como liberar muitas outorgas, muitas áreas para irrigar e aumentar a produtividade dos produtores rurais. É porque assim, eu te perguntei, porque parece que não é um negócio, a gente não escuta muito, né, falar assim que o produtor foi autuado por causa de outorga. É bem pouco. Não é? É porque, assim, existe a fiscalização, mas ele é mais atuado pela atividade. Por exemplo, quando fala que foi atuado, é porque ele não tinha licença ambiental. Eles falam um pouco de ter outorga, mas também é multado quem não tem outorga no dia a dia. Perfeito. Elião, e quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes aí, como é que faz? Olha só me seguir no Instagram, @Hélio sem o H e o Jove sem o M no final. Então, Hélio Jove. E meu WhatsApp tá em tudo quanto é lugar, nos meus carros e tudo mais. Eu sempre falo que vendedor tem que estar disponível. E o seu é uma IA que tá conversando lá? Sou eu mesmo. O pessoal manda. Eu tenho uma situação da minha equipe usar meu WhatsApp em alguns momentos, mas eu gosto de responder. Eu falo em média com 220, 240 pessoas por dia. E eu acho bom demais. Enquanto eu não respondo todos, eu não fico tranquilo, não. E a mulher não fica brava, não? Você fica, sai do WhatsApp! Ela participou do meu podcast lá, né, Conexão com Propósito, o primeiro episódio. Aí, um momento, ela falou, eu acostumava. Tem que conciliar, né? Senão é bagunça, né? Exatamente. Mas, assim, quando a gente tira as férias, eu até falo no WhatsApp, mas não pode falar por ligação. Tem que ser só por texto e tal. Tem umas regrinhas entre nós aí. Mas eu tento conciliar isso e quando a gente tá junto, curtir os momentos. Mas só tira férias de 5 em 5 anos também, né? Não, são muitas férias que eu tiro, 4 férias no ano, mas é só de uma semana, cara. Ah, tá bom, ué. É um mês de férias, tá certo, é 30 dias, né? Isso aí. Elião, mais uma vez, obrigado aí sempre ter aceitado o nosso convite aí, né? Sempre solicitamente. E vem aí. A hora que mudar de novo, nós vamos conversar de novo, com certeza. Beleza, combinado. Na hora que aprovar lá o novo CAR Goiano, a gente vem falar dele novamente. Eu que agradeço, Pedro, sou apaixonado no conhecimento da legislação ambiental e ajudar as pessoas. É um propósito que eu tenho. E como eu disse, esse propósito não é para fazer filantropia, é para gerar muito trabalho. A gente tem lá hoje 68 pessoas trabalhando na empresa. 68 pessoas. Multidisciplinar. Multidisciplinar, tem agrônomo, engenheiro ambiental, florestal, geólogo, engenheiro de minas. E a gente roda por mês 50 mil quilômetros. Então a gente tem que fechar a proposta. Bater carroceria, né? É isso aí. Valeu, moçada. Obrigado você que acompanhou mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Se assistiu até agora, já valeu o seu like, né? Já valeu a sua inscrição no nosso canal. Compartilha aí, manda no grupo da empresa aí, no grupo dos produtores aí da sua cidade. Pra todo mundo, bora esparramar coisa boa. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.